Olá, boa noite. Eu sou a engenheira química Lília Muniz Brandão e venho aqui, me desculpar pelos meus exageros, quando a gente está um pouco aborrecida, de ter ficado anos e anos estudando, e simplesmente o nosso país não age conforme o nosso nível de seriedade, vamos dizer assim, né? É como eu falei, eu fui fiz uma pós-graduação em Educação e Gestão para o nível superior. E eu fiz no total de 12 disciplinas que cabem tanto para o mestrado quanto o doutoramento. Tem muita gente que não entende o que é mestrado e doutorado. Engraçado, né? Em 2025 o Brasil ainda está muito lento em termos de educação. Tudo bem? Eu sou uma educadora desde 15 anos de idade, quando eu comecei a dar aulas, particulares. Então eu sou uma tutora de primeira linha. Teve uma época que eu morava na Barra da Tijuca e a galera toda tinha aula de física comigo e de química, do ensino médio. Todo mundo me conhecia pela Barra. Foi entre os anos de 2000 e 2005, mais ou menos. Bom, eu tentei fazer mestrado durante 3 vezes, Até eu descobrir que eu não conseguia terminar porque eu não era escolhida por determinadas pessoas ou porque eu era séria demais, deve ser por aí. Então, fiz todas as disciplinas. Em termos de laboratório, eu sou técnica em química, então eu entro no laboratório desde 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade. Então, know-how não me falta para dentro de um laboratório, Seja via seca, via úmida, instrumental, dentro de um laboratório não há novidades para mim, Então, a gente ser tratado como se a gente fosse uma mentira todos esses anos. Todos esses anos. E eu falei assim, cara, eu não sou mentira. Eu sou verdade, o meu diploma é de verdade, não é um papel timbrado, não é nada disso. E eu peço desculpas ao pessoal do Navy, da Marinha do Brasil, porque realmente o que fizeram com a gente nos últimos anos foi... eu fui tratada como se fosse uma pessoa de esquerda. E eu tenho uma filha de um suboficial de marinha. É por isso que me causou estranheza isso, Peraí, eu sou de esquerda e fiz filho com cara de marinha, mas enfim, Muita incoerência. Eu vi muita incoerência nesse pseudo-militar, eu não sei se isso era militar, esse governo, mas vocês priorizaram pessoas muito fracas e a gente que era preparada, a gente que sempre trabalhou, a gente não era chamada para nada. E o pior, eles roubavam os nossos currículos. Caía o nosso currículo para determinadas pessoas, elas pegavam o currículo, tiravam o nosso nome, colocavam o nome alheio e enfim... Foi isso que aconteceu nos últimos, desde 2016, que a coisa não está muito boa. Desde que vocês trocaram a Dilma pelo Temer, nada ficou no lugar, tudo bem? Mas, mais uma vez, eu peço desculpa ao pessoal da Marinha do Brasil, que esse foi o meu objetivo desse vídeo, porque eu sei que muitos deles, tiveram seus filhos também mandados embora, então o soldo deles... tinha gente que era tenente, suboficial, ou até mesmo oficial de marinha, que os filhos não eram de marinha, os filhos eram civil, e perderam seus empregos, e o pai, a casa já estava vazia, e de repente a casa ficou cheia, ao invés de voltar só a filha, voltou a filha, o genro, os netos, o cachorro, a galinha, o gato, voltou todo mundo para o pai manter, porque era o único que estava empregado, era o único que tinha dinheiro, era o suboficial, Enfim, então eu sei que muitos dos militares se ferraram pra caramba, foram testados de uma maneira esdrúxula. Agora, algo que eu achei absurdo, que tiveram alguns oficiais de marinha, das Forças Armadas em geral, que caíram fora quando o bicho pegou, porque a gente passou por uma guerra. Quando o bicho pegou, eu que não subo nem desço,
eu fiquei atenta a tudo. Teve uma hora que eu falei assim, gente, eu sentia cheiros estranhos, né? Eu não sabia quem eu via, eu falava e a pessoa parecia que não me escutava. Eu via, olha só, eu passei por cada coisa, sinceramente, que eu não sei nem te explicar o que eu passei, né? E eu tenho 53 anos, cara, eu não tenho mais 20 e poucos, eu não tenho aquela. Sabe, a nossa abrangência é maior, a gente tem uma visão total. Mas eu passei por coisas que eu falei assim, gente, se eu contar o que eu vi, vai me falar assim, caraca, né? Tá louca. Ainda bem que eu sou caretésima, não pego nada, né? Então, não tem esse problema. Agora, eu peço desculpas pro pessoal da Marinha também, que se ferrou, né? Que são Navy Guys e não Navy Gay. Porque o Navy Gay, eles queriam destruir mulheres, eles queriam acabar com mulheres de tão doidos que eles ficaram, né? Então vamos considerar que passamos por uma guerra, né? Que essa terceira guerra ela ainda não terminou. Porque quem estava perto, conforme a gente aqui, perto da base aeronaval de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, eu moro a 22 quilômetros, moro em Iguabim, Araruama, 22 quilômetros da base. Então, é perto pra caramba. Só que naquela época eu estava morando no Cabanas. O Cabanas fica a 19 quilômetros e fica em território de Marinha, que é a parte da orla, né? Quase dentro da praia que fica o condomínio. Então, nós fomos atacadas mesmo. E eu falei, gente, eu tenho que avisar esses caras que eu não sou militar. Então, eu tive que me virar, eu tive que ser agressiva, eu tive que ser, digamos assim, deselegante, né? Porque senão o bicho pegava, né? Eu virei até sambista, eu que sempre fui meio seriona, sempre meio na minha, né? Muito. Teve gente que eu trabalhava com a química instrumental, então eu viajava o Brasil todo, né? Nós trabalhávamos com síntese química, digestão, calcinação, com tecnologia de micro-ondas. Então todo mundo me conhecia como a Lília da micro-ondas. Então sempre fui muito séria, a minha abordagem sempre, né? Nunca fui muito farofa, não. Aí, de repente, me vê no samba do Salgueiro lá, uhul. Aí o pessoal falou, tipo assim, caraca, eu não conheço essa Lília, não. Menina! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiz tudo isso, esse estardalhaço. Caso contrário, eu ia ser morta, tudo bem? Era para não morrer. Eles começaram a substituir pessoas como se a gente fosse nada. Tipo assim, joga essa porra desse diploma porcaria de engenheiro químico que eu ralei pra caceta, porque o semi-analfabeto ele ganha 10 mil vezes mais do que você, né? Deixa de ser trouxa, né? Queria que a gente se tornasse coisas assim ilícitas, né? Vamos, abafa o caso que não dá pra fazer comentários mais profundos. Então, quando eu me expus, fiz live, transmissão ao vivo do Salgueiro, vai começar a bateria! Mestre Guilherme, mestre Gustavo, menina, eu fiz uma zoeira, que eu não sou assim, mas eu não tive opção, porque ou eu me expunha, tipo assim, não, essa é a Lília, ela é aqui do Salgueiro, entendeu? Não mexe com ela, não, entendeu? Ali eu não era engenheira, ali eu era sambista, né? Mas isso foi uma forma da gente se proteger. Porque é o benefício da dúvida. Pô, será que ela é assim com os caras, meio assim? É o benefício da dúvida, eu tive que jogar. Caso contrário, eu sinceramente eu vi a minha vida sendo ameaçada. E eu tinha que proteger minha filha, que já fez aniversário, está com 14 anos, né, adolescente, e que a minha filha é filha de um suboficial de marinha. E eu sem emprego, sem dinheiro, né, com a minha pensão mesada da marinha, pensão mesada. E olha só, se eu estivesse trabalhando, eu jamais aceitaria, né? Eu até, assim, apelei, mandei e-mail lá pro pessoal lá do Ciaga, né, pessoal, a galera lá dos engenheiros e tudo, né, que eu falei assim, cara, eu sou uma excelente instrutora, né? Eu já trabalhei em usinas nucleares, na Condor, artefatos não letais. Sou uma pessoa de pesquisa, então eu tenho muito detalhamento de algumas coisas que muito militar não tem. Então eu tentei apelar para ver se os caras me arrumavam alguma coisa. Os caras não me arrumavam nada. Nada, filho, nada. Sendo assim, eu fui professora de inglês do CNA porque eu desenvolvi o inglês antes da engenharia, tudo bem? Eu não sou fake, não. Eu tenho CPE, Cambridge Proficient Examination,
né? Só que eu desenvolvi antes, tudo bem? Antes dos 15 anos, vamos dizer assim, né? E a parte de ginástica e tal, né? Eu tenho um pico do caramba, porque a gente, nos anos 80, meu pai foi transferido para Juiz de Fora, né? Que é Minas Gerais, né? Mas são os carioca do Brejo, pertinho do Rio, 2 horas de viagem, você tá lá. É bem pertinho. Então, a gente ali, naquela época, final dos anos 80, era final do governo militar do general Figueiredo. E eu lembro disso muito bem. Eu estava, sei lá, com 9, 10 anos, mas eu lembro, né? Porque estava entrando o Tancredo, aquela coisa toda. Foi em 1982, eu acho que foi o final do mandato dele. Não tenho muita certeza. Mas as coisas estavam mais light. Então, a maioria dos pais dos meus amigos eram todos militares. Então, os nossos treinamentos físicos eram treinamentos de verdade. Tudo bem? Eu, com 9 anos, comecei que na época era ginástica olímpica, hoje é ginástica artística. Mas aí eu comecei a ficar muito grande, muito fofe, muito pesado. Eu falei, não é muito pra mim, eu tenho medo de ficar... Pô, porque cada pancada que tu leva quando você cai, assim, é meio trash. Mas a gente desenvolveu pra caramba a parte de handball. Vôlei é uma paixão. Paixão né? Quem assiste jogo de vôlei, seleção, essa galera nova aí, né? Maravilha, né? Vôlei é outra coisa, é outro nível de abstração, é bom demais. Mas aí, voltando, nós éramos, assim, top de linha em termos profissionais em relação ao handball, tudo bem? Só que, como a gente estava na transição entre o militar e a democracia do Tancredo Neves, né, do Itamar Franco, né, que o Itamar Franco é juiz-de-forano, né? Tanto que a Avenida Independência, a principal, aquela que você desce lá em Juiz de Fora, era a Avenida Independência e virou a Avenida Presidente Itamar Franco, né? O pessoal chamava Itamar Franga e tal, mas isso era outro detalhe de Juiz de Fora. Mas é isso. Então, a gente pegou essa transição. Então, os nossos treinamentos físicos, né? Eles treinavam o nosso pessoal. Eu estudava no Instituto Gramber da Igreja Metodista. Os treinamentos eram treinamentos top. Por quê? Porque eles já treinavam a gente ou para entrar no exército, ou para entrar na aeronáutica, que fica em Barbacena, que fica perto, 1 hora de Juiz de Fora mais ou menos, ou para entrar para a polícia. Eles já treinavam a gente, nós mulheres, a gente já corria 14 minutos, né? Aquela coisa toda. Quantos quilômetros a gente faz em 12 minutos, 14 minutos, uma coisa assim, né? Então, assim, a gente já era preparado, só que mudou. Então a gente ficou no meio dessa confusão toda. Então a gente treinava como gente séria. E aí a engenharia veio no final das contas. E a química para mim é uma paixão, né? Eu amo ficar no laboratório, lendo, fazendo, experimentando, né? Eu sou extremamente experimental, né? Não só ficar com a teoria, mas a gente vê na prática o que acontece, é outro nível de abstração. Então, e a gente tendo esse know-how e o nosso país não absorvendo a gente, conforme esse concurso nacional unificado, foi uma grande piada. Foi uma grande piada. Quem entrou, se bobear, não tem nem diploma. De novo, eles cometeram o mesmo erro. Vocês, de novo, estão querendo porcaria para o nosso governo. Eu sei que nós somos do terceiro mundo e nós somos controlados, mas tem que ter uma Lilian por aí, tá certo? Tem que ter alguém que seja capacitado para o nosso governo. Então, estou no aguardo, moro aqui em Iguabinha, eu sou a Lília Muniz Brandão, eu sou engenheira química mesmo, tenho todos os meus diplomas para mostrar, até porque, mesmo que eu não tenha diploma, tem uma coisa chamada Conselho Federal de Química, que tem um númerozinho de registro, a UERJ também tem meu número de registro, embora eu tenha feito quase todas as grades de engenharia pela UFRJ. Tudo bem? Foi só uma questão mesmo de trabalho, e não dava mais, eu estava cansadaça, né? Cheio de coisas para fazer, né? Eu era do tipo que saía às 6 horas da manhã e voltava 11h30 da noite em casa. Fiquei fazendo isso quase durante uns 5 anos, assim. Então, vocês não estão falando com uma pessoa que é neófita, que não sabe o que está fazendo. Eu sempre soube o que estava fazendo, mas só que atrás de mim vinha sempre alguém querendo me desmerecer. E é isso que transforma o nosso país em subdesenvolvido. Essa é o subdesenvolvimento. Nós ainda temos estrangeiros que interferem em brasileiros como eu. Nós somos misturadíssimos.
né? Misturadíssimas mesmo. Tem etnia de tudo que é canto. Mas nós somos brasileiros. Eu posso ser descendente lá do alemão, ou descendente lá do indígena, mas nós somos brasileiros, entendeu? Beleza? Então é isso aí. Quero que, né, mais uma vez pedir desculpa ao pessoal da Marinha, que é sério, né, que também se ferrou nesses últimos anos, e não um bando de oficiais que debandaram para o estrangeiro. Para mim isso é desertor. Abafa. Eu não entendo a justiça militar, mas para mim é deserção. Na hora que o bicho pega, o oficial sai batido, eu vou para outros campos de não sei o quê, né, de abstração. Para mim é deserção. O cara que não dá o cara tapa, você não serve para ser militar, fofa. Fofo. Não serve. Né? Vai limpar o chão aí. Tá precisando limpar o chão. Então é isso aí. Nós somos completos, a gente faz tudo, nós, né? Somos mães, né? Somos filhas, né? Todo engenheiro que eu conheço, toda engenheira mulher, ela, quando chega em casa, ela é obrigada a fazer comida, tudo bem? Não existe. Eu, quando era criança, o meu desenho preferidos eram os Jetsons, porque eu ficava pensando assim, coisa de criança, né? Nossa, eu vou esperar, né, passarem alguns anos para eu casar, porque eu quero uma casa igual dos Jetsons, para não ter que cozinhar, para eu não ter que lavar, e ainda por cima ter uma empregada, né, que faz o que eu quero. Aperta o botão, sai assim, eu quero comida tal, tal, tal. Apertou um botão e sai, né? Mas infelizmente ainda não tem a casa dos Jetsons. Estou precisando arrumar. Se você conhecer barata uma casa dos Jetsons para mim, por favor, me diga. Mas é isso aí. Um forte abraço e me desculpe por qualquer coisa. Aguardo ações mais proativas em relação ao nosso governo e pessoas como a gente que sempre estudou, sempre desenvolveu pesquisa de verdade, né? E não fomos reconhecidos até hoje. Estou no aguardo, né? Roberto Marinho começou com quando? 69? Tô nova, tô com 53. Bechondas.